Bom, pessoal, bem-vindos aí ao ERE. Eu sou o professor Carlos Baraldi, da área de Fundamentos do Sistema Hemostático. Acho que nós já nos falamos aí na primeira aula, mas como isso aqui vai ficar gravado, né? Eu sou professor de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial aqui da Faculdade de Odontologia da URGS e trabalho nessa disciplina já há alguns anos, mas é a primeira vez que eu tenho experiência com ensino remoto e de não estar na frente do aluno para trabalhar, tá? Então, vocês me perdoem se alguma coisa não sair assim do ideal, mas devagarinho a gente vai aprendendo aqui a usar essa ferramenta, vocês vão nos ajudando com feedback também, tá? Muito bem. Vamos iniciar aqui com um tema que é a anatomia funcional do sistema estomatognático, introduzindo o tema da anatomia funcional, né? Anatomia é a ciência que estuda a forma, né? Forma dos seres vivos, a anatomia humana vai estudar a forma dos seres humanos. É uma ciência milenar, né? E que é base para muitas outras ciências, para muitas outras intervenções. Que para lembrar essa base histórica, eu trago um afresco aqui de um pintor belga chamado Rembrandt, vocês devem conhecer. Um impressionista, né? E ele ele pintava retratos a pedido, né? E aqui ele pintou um retrato a pedido do professor Tulp, que era um médico, então, lá na cidade de Flandres, né? Atual Amsterdã. E então Rembrandt pintou essa imagem aqui para mostrar como era o ensino de anatomia na Europa aí nos anos 1600, né? Vejam professor, vejam os alunos, né? Que hoje em dia a gente teria alunas, né? Teríamos uma diversidade que é típica do nosso país, né? Mas ainda a gente tem uma transmissão de conhecimento aí do indivíduo, o professor, o prático, o clínico, enfim, aquele que se presta a ensinar e aquelas pessoas que então se prestam a aprender. E o ensino de anatomia, idealmente, o melhor cenário para o ensino é o cadáver, né? Claro, a disponibilidade de cadáver também não é para todas as áreas e tampouco nem todos os profissionais aí em treinamento, né? Vamos falar aqui em fonoaudiologia, a gente tem diversas tendências aí para vocês alunos, né? É a ciência da comunicação e alguns vão se dedicar à comunicação verbal, outros vão se dedicar à comunicação não verbal, alguns vão atuar mais na área clínica, enfim, outros vão se dedicar a outras áreas, de acordo assim com suas habilidades, com suas preferências. A fonoaudiologia, especialmente, é uma área muito ampla, tá? Então, nem todos vão ter experiência aí de trabalhar com pacientes e nem todos vão ter a tolerância, às vezes, de trabalhar com o cadáver, tá? Mas para quem, por exemplo, vai para a área de cirurgia, a dissecção em cadáver, ela é essencial. A gente pratica ela na disciplina de anatomia e depois, ao longo do tempo, é um cenário de ensino bastante importante, inclusive para profissionais treinados. Eu, particularmente, vira e mexe, estou fazendo algum curso aí de técnicas novas em cadáver, de secção em cadáver, né? E é sempre algo muito, muito interessante. A gente trata o assunto com muito respeito porque o cadáver é o nosso grande livro. No sistema estomatognático, gente, aqui se refere essa palavra, né? Sistema se refere a conjunto de órgãos, né? Vocês vão lembrar lá da biologia, do cursinho, vão se lembrar que a menor unidade de um ser vivo é a célula, né? Os menores seres vivos são os organismos unicelulares, bactérias, né? E outros micro-organismos unicelulares, né? E a partir de um conjunto de células você vai ter uma organização de tecidos, né? Então, grupos de células semelhantes vão, enfim, se
multiplicar de forma a ter uma estrutura organizada, né? Essa estrutura a gente vai dar o nome de tecido. E um conjunto de tecidos, né, dedicado a uma determinada função, né, vai receber o nome de órgão, tá? Então, por exemplo, o cérebro é um órgão que ele é composto por neurônios, por vasos sanguíneos, né, pelo sangue, que é um tipo de tecido conjuntivo, na forma líquida, né? Vai ser composto por outros tipos de tecido conjuntivo de revestimento, tá? Então, é um conjunto de tecidos, né, que vai se dedicar a uma função ou mais funções de forma específica, você vai dar o nome de órgão, tá? E a um conjunto de órgãos você dá o nome de sistema, né? Então, existem grandes sistemas no corpo humano, né? Vocês devem de novo lembrar aí lá do segundo grau, mas nós vamos ter o sistema nervoso, o sistema músculo-esquelético, nós vamos ter o sistema digestório ou digestivo, né, o aparelho, o sistema respiratório, tá? O sistema nervoso, que eu já comentei, mas ele tem o central e o sistema periférico. Então, esses são os grandes sistemas do corpo humano, mas nós temos pequenos sistemas dentro desses sistemas, tá? E o sistema estomatognático, né? Estômatos é de boca, de cavidade, né? E gnátio é de articulação, tá? Então, esse é o nome que se dá a essa unidade do corpo humano dedicada especialmente à mastigação, né? A mastigação é a função principal, a função essencial do sistema estomatognático, né? Ela está presente em várias outras espécies além da espécie humana, né? Mas é claro, o sistema estomatognático ele tem uma função primária na mastigação, mas ele tem funções secundárias em outras atividades também, né? Então, vai ter um papel secundário na respiração, vai ter um papel secundário muito estudado na fonoaudiologia, na comunicação verbal, na articulação das palavras, né? Fonoarticulação, tá? E também dentro dos sentidos especiais, tem um que é muito afeito ao sistema estomatognático, que é o sentido da gustação, pela qual, então, podemos saborear as coisas boas, né? Presentes nos alimentos. Muito bem. Mas esse tecido, né, esse sistema é composto, como eu comentei anteriormente, por diversos tipos de tecidos, né? Então nós vamos ter ali ossos, tá? Tem a maxila, a mandíbula, né? Nós vamos ter os músculos. Então os músculos vão dar movimentação aos ossos, tá? Os músculos vão ser os músculos mastigatórios, eu vou comentar a respeito deles, mas temos aí o masseter, o temporal, os músculos pterigóideos, né? Nós temos alguns ligamentos que limitam a extensão dos movimentos, tá? E são vários que a gente vai olhar de forma mais detalhada ao longo da nossa aula, né? Nós temos articulações, tá? Temos, então, as articulações temporomandibulares, né? Ou ATMs, né? O nome deriva da sigla, talvez você já tenha ouvido falar essa expressão, ATMs, né? Ou articulações temporomandibulares, tá? Nós também temos as articulações entre os dentes, tá, gente? Então, a articulação entre os dentes, né? Que é também chamada de oclusão dentária, né? Cuja principal função é triturar os alimentos, tá? Durante a mastigação, triturar e emulsificar os alimentos, né? Mas não só essa função dos dentes, eles desempenham papéis também em outras funções, fonoarticulação, enfim, em outras funções também. Durante a deglutição, a oclusão é bastante importante, né? E nós temos um controle neurológico bastante sofisticado, né? Para que o movimento dessas estruturas seja bastante preciso, né? E de forma que o sistema estomatognático, então, naquele indivíduo, possa
cumprir suas funções de forma adequada, tá? E algumas funções, mastigação é uma função que não é complexa. Você vê ela presente em várias classes de animais, muito menos desenvolvidos, né, do que a nossa espécie aí, que é o Homo sapiens sapiens, né? Mas a fonoarticulação, por exemplo, que vocês vão se dedicar estudando em outras disciplinas, era uma função extremamente complexa, presente praticamente na espécie humana, pelo menos da forma que nós praticamos a fonoarticulação e a comunicação verbal. Nenhuma outra espécie chega aos pés aí da quantidade de sons, de fonemas e de relações que a gente pode produzir entre os diferentes fonemas e produzindo com isso diferentes significados, tá? Então, o controle neurológico ele é bastante, aqui eu usei a palavra complexo aqui no slide, mas talvez sofisticado seja um termo mais adequado para coordenar, regular, memorizar os movimentos que são necessários para a execução dessas funções sob diferentes circunstâncias aí ambientais. É claro, eu sou dentista, né, gente? Primeira coisa que eu vou falar do sistema estomatognático são os dentes, tá? Talvez estivesse aqui, quando vocês tiverem aula com a doutora Mayra, com a doutora Elisandra, elas vão se dedicar aí às estruturas que são a paixão delas. Minha paixão são os dentes, né? E aqui vocês estão vendo aqui diferentes métodos de avaliar os dentes, né? Estamos vendo aqui uma dentição aqui fotografada, uma criança em dentadura, na fase de dentadura mista, né? Mesma criança aqui radiografada e a mesma criança que a mesma situação sendo olhada sobre o olhar eletrônico dos computadores, né? Um arquivo de superfícies aí produzido a partir do escaneamento das superfícies, tá? Seria o molde eletrônico. Para quem já fez tratamento ortodôntico aí já sabe o que é o molde, né, pessoal? Então, gente, nós humanos, temos duas dentições, tá? As duas dentições em diferentes etapas da nossa vida, né? Vamos recapitular um pouquinho lá da embriologia que vocês tiveram no semestre passado. Então, na embriologia, vocês viram que o feto vai se desenvolvendo e no interior lá do primeiro e segundo arco branquial vai haver, em algum momento, a formação dos dentes, né? Para quem já é papai e mamãe aí, vai lembrar das ecografias aí dos seus filhos e realmente os dentes sobressaltam. Todo mundo quer saber o sexo do bebê, tá? Mas os dentes sobressaem muito no crânio, por exemplo, quando a gente faz uma ecografia no nenê durante o período de gestação, né? Então, e as crianças nascem completamente desdentadas, tá? Completamente desdentadas, né? A presença de dentes logo após ao nascer, tá? Ou logo após, nos primeiros meses de crescimento do bebê, ela é patológica, tá? A gente vai chamar isso de dentes natais ou de dentes neonatais, né? A criança ela nasce desdentada e com uma face bem amassadinha, tá? Bem amassadinha, né? Principalmente aquelas crianças que nascem de partos normais, né? A natureza é muito sábia, ela desenvolve a dentição, ela inicia no período de vida intrauterina, mas grande parte do desenvolvimento dos dentes vai se dar no período pós-natal, né? Porque a natureza, de forma muito sábia, ela não quer que esteja nada muito rígido durante a passagem da criança pelo canal de parto, tá? Claro, quando o parto é cirúrgico, você não vê tanto essas alterações crânio-faciais lá nos primeiros dias, né? Mas quem já viu criança nascida de parto normal vai ver que todas elas têm uma cara meio de joelhinho, parece que elas estão amassadinhas, né? Nos primeiros dias de pós-parto, tá? E ao longo do tempo, ali, a partir do 10º mês, a gente vai começar a ver na criança um processo gradual e bastante ordenado, inclusive, de erupção, né? Ou de erupção dos dentes, né? Dos dentes incisivos, inicialmente, né? Depois a gente vai ver molares e caninos, tá? Então, ao longo do tempo, a face da criança vai crescendo bastante ali nos primeiros anos de vida, assim como todo
todo o desenvolvimento corporal da criança, né? A face cresce às vezes até um pouco mais do que o cérebro, né? No período pós-natal, porque no período pré-natal já as estruturas neurológicas mais importantes, por exemplo, o cérebro, os olhos, já tem um desenvolvimento bem avançado, né? Mas nós vamos ter uma fase de dentadura que a gente chama de decídua, tá? Que decídua? Decídua vem das folhas que caem no inverno, né? Também é chamada de dente de leite, dentes de leite, essa dentição pelo sua coloração mais esbranquiçada do que a dentição dos adultos, que é a dentição permanente, tá? Então, essa dentição decídua, ela é temporária na criança, né? Normalmente a gente vai vê-la aí do primeiro ano até em torno do 6º ano de vida da criança, né? E já no início do 6º ano passam a irromper os primeiros molares permanentes, são os dentes do fundo da boca, né? Então, muitas vezes o leigo não conhece esse processo de forma completa e presta mais atenção nos dentes da frente, tá? Mesmo na vida adulta isso acontece, né? Mas o molar dos 6 anos é o primeiro dos molares permanentes a irromper, tá? Então, a partir do irrompimento do primeiro molar permanente, eu vou ter um período de convivência entre duas dentições na boca dessa criança, né? Eu vou ter ainda o final ali dos dentes decíduos e o início da dentição permanente, tá? Essa fase intermediária a gente chama de dentição mista ou de dentadura mista, tá? E ela vai, então, se prolongar em torno dos 6 até os 9 anos, em que progressivamente as crianças vão perdendo alguns dentes de leite, os dentes ao natural se esfoliam, né? E vão sendo aí substituídos pela dentição permanente, né? Dentes que têm um volume maior, uma coloração diferenciada, uma forma diferenciada em relação à dentição decídua, então que será a dentição permanente e que será, se saudável, né? Será a dentição com a qual aquele indivíduo irá mastigar e cumprir suas demais funções ao longo de toda a sua vida. A dentição permanente é composta no ser humano por 32 dentes, né? A dentadura decídua, gente, né? Desculpem usar esse termo dentadura, né? Ou dentição decídua, ela é composta então por 20 dentes, tá? Se a gente olhar a criança ali pelo 2º, 3º ano de vida, a gente vai ver esses dentes bem juntinhos, bem apertadinhos, porque os maxilares são ainda pequenos, a face está em crescimento. E ao longo do tempo a face cresce, né? E a tendência é que a gente comece a observar alguns espaços entre esses dentes. Isso é um processo muito natural, né? Uma formação de diastemas naturais. Por que eles acontecem, gente? Por quê? Porque os maxilares crescem, mas os dentes não crescem ao longo do tempo, tá? Então a natureza, ela desenvolveu essas trocas de dentição exatamente para ter a função mastigatória durante a infância e durante o período da vida adulta das diferentes espécies. Você vê dentições decíduas também em outras espécies, né? Dos canídeos, dos felinos, tá? E em alguns animais você tem dentições bastante específicas adaptadas às suas funções, né? Não vou transformar a aula aqui num Discovery Channel, podem ficar tranquilos, tá, gente? Mas, por exemplo, nós temos, né, as dentições dos tubarões, por exemplo, elas são dentições contínuas, tá? O tubarão esfolia um dente e ele tem ali a substituição desses dentes ao longo da vida, são dentições de trocas permanentes, tá? Nos roedores, por exemplo, nos coelhos, nos ratos, nos hamsters, a gente vai ver incisivos centrais, superiores e inferiores, que são de crescimentos contínuos, né? Nos elefantes, não me lembro o nome da espécie, se alguém lembrar o nome da classe aqui dos elefantes, coloca pra gente aqui no chat, tá? Mas os elefantes, por exemplo, têm os incisivos laterais de crescimento contínuo e formam aquelas lindas presas de marfim, né? É uma evolução, então, daquela espécie. Um determinado tipo de dente vai cumprir uma determinada função relacionada à sobrevivência, tá? Na dentição humana, nós vamos ter
poucas categorias dentárias, né? A nossa dentição, ela tem algumas especificidades, mas não tanto quanto a gente vê em outras espécies animais, tá? Por outro lado, depois quando vocês forem olhar nossas articulações temporomandibulares, a capacidade de movimentação que a gente tem nos maxilares, aí fica mais interessante ver os aspectos das peculiaridades do sistema mastigatório humano, tá? Uma capacidade incrível de adaptação à ingesta de diferentes tipos de alimentos. Mas muito bem, gente. Então, nós vamos ter os dentes, 20 dentes na dentição descida, em 10 em cada arco, tá? Um arco superior e um arco inferior. Eles trabalham com uma articulação entre oposição entre os dois. E por meio dessa oposição, a gente vai ter a criança triturando o bolo alimentar, enfim, e passando ao longo da sua infância. Nos primeiros meses, na amamentação, a criança vai ser um lactente, vai sobreviver exclusivamente a partir do leite materno e a partir do rompimento dos dentes, gradualmente a criança se torna capaz de triturar alimentos cada vez menos processados, tá? Então, nós vamos ter 4 incisivos, 2 caninos e 2 molares. Um pouco mais adiante a gente vai falar um pouquinho das especificidades de cada categoria, de cada grupo desses dentes, né? A dentadura mista, por sua vez, gente, a gente vai ter diferentes fases dela, né? Por exemplo, se a gente for olhar ao longo do tempo, aos 7 anos, né, a gente vai, aos 6 anos a dentição mista começa a receber essa denominação a partir do rompimento dos primeiros molares permanentes. Então, são os molares dos 6 anos. Às vezes eles vêm um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, né? E depois que a criança nasce, aquele dente do fundo, ela começa a ter uma fase que é muito graciosa, né? Que é uma fase de perda dos incisivos, né? Primeiro os incisivos inferiores, depois os incisivos superiores, tá? A fase que a criança tem janelinhas aqui nos dentes anteriores, tá? Eu acho graciosa, as minhas filhas estão passando por essa fase aí recentemente, tá? E num segundo momento, eu vou ter a reabsorção progressiva dos dentes molares, né, que serão substituídos, então, por dentes pré-molares, que é uma outra categoria de dentes, a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, e por fim aqui, na dentição, quase por fim, na verdade, na dentição permanente, nós vamos ter o rompimento dos caninos, né, inferiores e superiores, tá? Então, aí, a partir dos 9 anos, mais ou menos, nós vamos ter presente a dentição permanente quase completa, tá? Aos 12 anos, normalmente a gente vai ter a irrupção de mais um molar aqui, que é o molar dos 12 anos, tá? E aí, a partir da irrupção dos segundos molares, o indivíduo já tem uma dentição bastante funcional, uma capacidade de trituração de muitos alimentos aí, tá? E espera-se também, né, embora tenha um aspecto peculiar aqui, mas em tese nós temos também a presença dos terceiros molares, né? Os terceiros molares, geralmente eles irrompem, né, de 6 em 6 anos, tá? O molar dos 6 anos é o primeiro, dos 12 anos é o segundo, e em tese o molar dos 18 anos seria o terceiro molar, né? Por isso chamados também dentes do juízo, tá? Alguns de vocês são muito jovens, já devem ter passado pela situação de alguns vão ter seus dentes do siso presentes, né? Os terceiros molares, outros vão ter a indicação muitas vezes da extração, em função do padrão facial contemporâneo do Homo sapiens contemporâneo. Na verdade, cada vez menos a gente tem projeções dos maxilares, tá? Por N razões, tá, gente? Né? Por N razões, né? Mas realmente a gente não tem uma seleção natural aí que determine que a presença dos terceiros molares seja essencial para a sobrevivência ou para a passagem dos genes dos seres humanos, tá? Então, em alguns indivíduos nós vamos ver os terceiros molares bem formados e em plena função. Em outros indivíduos eles vão ficar parcialmente inclusos, não vão conseguir
cumprir um trajeto e encontrar espaço na cavidade bucal, né? E outras vezes eles vão estar completamente inclusos. Nessas situações, eventualmente, até o indivíduo se beneficia da extração aí, desses dentes de forma contemporânea, tá? Então, a dentição é bastante funcional até segundos molares, né? Pensando num adulto jovem, saudável, um homem, uma mulher forte, saudável e mastigando de tudo, tá? Onívoros, como somos enquanto espécie. Bom, pessoal, voltando aqui com a participação especial da Júlia, a gente vai, então, voltar ao assunto, lembrando que a dentição permanente, nós vamos ter de primeiros até, nós vamos ter a presença de 28 dentes, né, pessoal? Até 32, dependendo se a pessoa vai ter, então, o rompimento dos terceiros molares ou não. Ah, isso aí é um pouquinho variável. O maxilar, que é o arco superior, tá, gente? Ele abraça o arco inferior quando os dois se relacionam, né? Então, ele é ligeiramente maior do que o arco inferior. Os dois têm, se a dentadura for completa, 16 dentes, tá? Mas se a gente não tiver a presença dos terceiros molares, o que é muito comum, a gente vai ter 14 dentes. Isso é absolutamente funcional, né? Os dentes superiores, de uma forma geral, eles são maiores do que os inferiores, para que você tenha esse perímetro maior e que, então, o arco superior possa finalmente abraçar o arco inferior durante a oclusão e as funções mastigatórias, né? E também na função fonoarticulatória, isso é importante, tá? Com isso, vocês vão ter, principalmente, a percepção que os incisivos superiores, vocês podem ver isso em vocês mesmos, tá? Os incisivos superiores são bem maiores do que os inferiores no seu, tanto no seu longo eixo, na sua altura, quanto no seu diâmetro. Então, o usual, né, normal, é que o arco superior abrace o inferior, né, tanto no sentido lateral quanto no sentido anteroposterior, tá? E os dentes superiores, eles, quando o paciente entra em oclusão, quando ele toca os seus dentes, né, quando ele aperta um arco contra o outro, o que a gente deve ver é que os incisivos, principalmente, vão ultrapassar os bordos superiores dos incisivos, o bordo incisal, como a gente chama, incisal de incisão, o bordo cortante do incisivo, vai ultrapassar o bordo do incisivo inferior. Tá? Então, o arco sempre maior, sempre o arco superior abraçando o inferior, né? Quando a gente vê outros tipos de relações oclusais, né, nós vamos estar diante, então, de más oclusões. Aqui eu estou mostrando diferentes tipos de más oclusões, a mordida cruzada posterior, o arco não está abraçando, o arco superior não está abraçando o inferior. Aqui, o arco inferior está muito pouco projetado em relação ao superior. Então, esses tipos de relações de mordida aqui têm uma capacidade de incisar, triturar, emulsificar os alimentos pior do que as relações, por exemplo, de um arco nas relações oclusais ideais, tá? Aqui você nitidamente tem um potencial, né, de ter uma engrenagem adequada e, com isso, cumprir a principal função do sistema mastigatório, a principal função dos dentes, que é a mastigação. Muito bem, gente. Então, os arcos dentários são compostos por dentes, né? Os dentes são órgãos, tá? São conjuntos de tecidos que vão ser capazes de cumprir determinadas funções. E você tem toda a natureza se vocês lembrarem da biologia dos tecidos, tá? Vocês vão ter tecidos de origem epitelial, vocês vão ter tecidos conjuntivos especializados, né? Mineralizados, como a dentina e o esmalte, né? E tecidos conjuntivos não mineralizados, como o tecido conjuntivo aqui da polpa. A gente vai ter tecidos vasculares, né? Artérias, veias e nervos, tá? Uma microcirculação muito sofisticada aqui na região do interior, dentes, e à sua volta também um tecido conjuntivo especializado, que é o ligamento periodontal, que permite a articulação entre a raiz dentária e o osso de suporte, tá?
que por sua vez também é um tecido ósseo com os mesmos componentes, né, conjuntivos e cálcio, né, que os demais ossos do corpo, tá? Mas com uma estrutura intrínseca muito delicada, né? E com um trabeculado ósseo aqui, que são as pequenos fragmentos que formam o arcabouço do tecido ósseo, com um arcabouço com diferentes direcionamentos de tecido, né? Essas trabéculas aqui correm em diferentes sentidos, tá? Para que você tenha uma distribuição de força adequada nesse tecido ósseo e que ele tenha resistência, mas também com resiliência, porque afinal de contas esse tecido ósseo vai suportar a carga nos contatos entre os dentes da trituração dos alimentos, tá? E ele possui um trabeculado ósseo assim ricamente vascularizado também, e daqui vão sair as artérias, os nervos, as artérias, as veias e os vasos linfáticos que vão banhar aqui, que vão nutrir essas estruturas, principalmente do ligamento periodontal, tá? Nós temos também no entorno dos dentes mucosas especializadas, né? Eu tenho uma mucosa próxima dos dentes, que está aqui representada com grandes vilosidades, né? Uma camada de tecido epitelial que contém uma camada extra aqui não celularizada de uma molécula chamada ceratina, né? A ceratina, então, ela dá resistência e impermeabilidade ao tecido epitelial, né? E a camada mais próxima dos dentes, que é bem rosadinha, que vocês estão vendo aqui, ela é uma camada que é ricamente ceratinizada na sua superfície, né? E muitas fibras colágenas que vão unir esse epitélio aqui à crista do rebordo alveolar, tá? A crista óssea aqui que fica em volta, no entorno dos dentes e entre os dentes. Então, essa mucosa aqui, gente, se a gente tentar mexer com ela, ela é quase imóvel, tá? Ela tem muito pouca resiliência, né? E se a gente esticar um pouquinho mais a mucosa e for olhar, por exemplo, na interface aqui, no fundo do vestíbulo para a bochecha, tá? A gente vai ver uma gengiva mais avermelhada, que a gente consegue enxergar, às vezes, até alguns vasinhos sanguíneos por transparência, e ela é uma mucosa muito mais frouxa, muito mais elástica, tá? E a gente chama essa mucosa, então, de mucosa livre, tá? E essa gengiva aqui, né, mais inserida, mais colagenizada, mais rosinha, quando está bem saudável, parece uma casquinha de laranja, a textura dela, tá? Então, essa gengiva aqui, a gente vai chamar de gengiva inserida, porque verdadeiramente ela é inserida por fibras colágenas nas estruturas tanto da crista alveolar quanto na parte mais marginal, aqui próximo da raiz do dente. Essa gengiva se insere no tecido de revestimento dos dentes, das raízes dentárias, o cemento, tá? Então, o branquinho dos dentes é o esmalte, um tecido mais resistente que o corpo humano produz em termos de resistência à compressão e abrasão. Tecido que ele não é vascularizado, ele não contém células no seu interior. Tem uma vantagem que é poder ser submetido a grandes pressões sem que aquele indivíduo tenha uma percepção de dor ou tenha um problema de vascularização dessa área, porque esse tecido é avascular, tá? Então ele é muito próprio para estar na superfície e trabalhando na mastigação, na trituração dos alimentos, tá? Tecido também que tem uma característica de translucidez muito bonita, que a gente percebe muito nos incisivos, né? A coloração própria dos dentes, ela não é dada pelo esmalte, o esmalte é bem translúcido, tá? A dentina, que é o tecido mais interno, ele é um tecido que possui uma cromaticidade bastante interessante. Tem vários tipos de cores na dentina, tá? Lá no interior do dente, a gente vai ver um tecido vascular inervado, chamado polpa dentária, né? Então, na polpa dentária, a gente tem artérias e nervos, e além disso, a gente tem células aqui que são especializadas na produção de dentina, né? E que ao longo da vida dos indivíduos vão
produzindo dentina para que esses dentes aqui fiquem, esse tecido aqui fique protegido, né? E que os dentes tenham algum potencial celular de adaptação, ou desgaste, ou as agressões externas, tá? Então, o dente ele é um órgão com vitalidade, ele tem ele tem um suprimento vascular, tem um suprimento neurológico. E, eventualmente, os dentes são afeitos a algumas doenças, vocês vão ver isso no semestre que vem, de patologias do sistema estomatognático, tá? Mas existem algumas doenças que fazem com que os dentes percam sua vascularização, enfim, né? E como eles estão aqui localizados numa interface, né? A boca é meio externo, né, gente? Tá? A boca é meio externa, a entrada do sistema digestório, tá? E você tem uma interface, um ligamento periodontal e com o meio interno, com os tecidos internos, tá? Então, o dente precisa ter vitalidade, ele precisa ter celularização para se defender, eventualmente, de infecções, de ataques aqui que outros organismos presentes no meio ambiente, eventualmente, vão buscar sempre colonizar as estruturas, né, dos diferentes tecidos, enfim, e estabelecer uma relação entre eles, tá? Então, quando eu tenho a presença de germes no interior dos nossos tecidos, no nosso meio interno, a gente vai dizer que aquele tecido, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele órgão possui uma infecção, tá? Então, esse tecido vivo aqui, que é a polpa, né, juntamente também com as células especializadas que são capazes de produzir a dentina, que é esse tecido que dá um arcabouço de integridade aqui ao interior do dente, eles têm uma capacidade biológica, então, de isolar o meio externo do meio interno. Também em caso de doenças, principalmente em relação a doenças infecciosas, tá? Aí a gente tem duas que são mais comuns, são a cárie e as doenças periodontais. O periodonto, pele de entorno, né, e odonto de dente, tá? O periodonto é o tecido, então, que dá sustentação e proteção para o dente, mantém o isolamento do meio externo, que no indivíduo, na criança, no indivíduo jovem saudável, o meio externo, ele que está exposto ao esmalte, né? Mas ao longo da vida, nós temos uma tendência, mesmo livres de qualquer doença, de ter algum grau de retração desses tecidos, faz parte do processo de envelhecimento, que vai expor aqui o colo, né? O pescoço, tá? O colo dos dentes. E no colo dos dentes eu não tenho esmalte, tá? Até porque o esmalte, gente, ele é um tecido especializado e como ele é acelular e avascular, eu não tenho a condição de, depois que o dente rompe, eu perco as células que são produtoras do esmalte, tá? Então, eu não tenho mais como ter o corpo reproduzindo esse tecido aqui de forma natural, tá? O esmalte, ele é produzido só durante o processo de odontogênese. Fora isso, existem algumas situações em que há produção de células com secreção de esmalte no corpo, mas isso é absolutamente patológico, tá? Os teratomas, enfim, outros tumores aí que você pode ver que são produtores desse tipo de tecido, tá? Porque o esmalte, em condições normais, livres de doença, você só vai ter a formação dele durante o período de odontogênese, de gênese do dente e da parte coronária do dente, tá? Essas células, elas são perdidas quando o dente rompe, a maior parte delas se esfolia e uma pequena parte aqui vai dar origem ao sulco gengival, que é um tecido especializado aqui que faz o limite mais, mas ele está aqui na interface entre o dente e a mucosa gengival. Eu tenho um pequeno sulco. Se vocês olharem na boca de vocês, vocês vão ver aqui que tem um pequeno sulco aqui. E nesse sulco, ele tem em torno de 1,5 até 3 milímetros no máximo para pessoas saudáveis, tá? Eu tenho algumas células especializadas aqui na parte mais inferior desse sulco que a gente vai chamar de células epiteliais juncionais, tá? Elas são capazes de fazer uma pequena aderência aos dentes, que é uma aderência que é diferente das fibras colágenas, tá? Uma aderência realmente como se fosse uma colinha, um imãzinho ali, tá? Do epitélio juncional. Mas, enfim, isso já é um detalhamento
que talvez eu esteja passando um pouquinho aqui do interesse. O periodonto, então, gente, eu vou ter essa gengiva marginal rosada, essa faixa de gengiva marginal aqui, ela é variável de indivíduo para indivíduo, tá? Normalmente a gente quer ter uma faixa aí de pelo menos 3 milímetros, tá? Embora a gente tenha algumas pessoas que tenham essa faixa menor do que 3 milímetros, infelizmente, né? E também ela pode variar um pouquinho em termos de espessura, tá? Tem pessoas que têm uma gengiva bem espessa, e isso é bem interessante do ponto de vista de resistência ao próprio atrito dos alimentos no bolo alimentar, né? E a gente tem pessoas que têm uma faixa bem estreita, com a mucosa bem delgada aí nessa região, e que às vezes sofre um pouquinho mais com traumatismo aí durante a função. Tá? Então, essa gengiva rosadinha, ela também está presente no palato, né? Se vocês passarem agora aí, durante o vídeo, passar a língua aqui, ó, no céu da boca, né? Vocês vão perceber que a língua ali, ela possui alguma rugosidade, o palato, aliás, possui alguma rugosidade, tá? E essa rugosidade, essas rugas palatais aqui, né? Ou rugas palatinas, tá? Elas também vão ajudar no processo mastigatório, né, na função de trituração e principalmente de emulsificação dos alimentos, de mistura dele com os líquidos da saliva, tá? Então, o epitélio aqui do palato, ele é um epitélio, gente, que também ele é bem rosadão. Se a gente for olhar um corte histológico desse epitélio, a gente vai ver muita ceratina na superfície, tá? Muitas fibras colágenas aqui, unindo o epitélio ao conjuntivo da camada mais externa de tecido conjuntivo, né? E não é uma faixa muito espessa de tecido, tem algumas regiões aqui do palato, a região médio, na região médio lateral aqui, de um lado e de outro, nós vamos ver, às vezes, algumas pequenas células de gordura e logo a seguir o periósteo e o tecido ósseo, tá? Então, você tem um tecido bem resistente aqui, só nessa região mais macia, mais gordinha, a gente tem um pouquinho de gordura e sente ali o tecido, então, às vezes, um pouco mais resiliente, tá? Então, é um tecido que é muito pouco flexível, né? E uma característica de bastante resistência, tá? E tem que ter mesmo, se vocês forem pensar que o bolo alimentar vai ser triturado entre os dentes e vai fazer atrito aqui com o palato, né? Tem que ter uma certa proteção térmica também, tá? Para que você tenha alguma resistência às diferenças de temperatura presentes nos alimentos aí que estão localizados no meio externo, tá, gente? Então, realmente, toda a estrutura da mucosa gengival e dos dentes, ela é especializada para cumprir uma relação da mastigação e da ingestão dos alimentos, né, gente? Em que eu vou estar preparando os alimentos para saírem do meio externo e partirem para o meio interno dentro do processo de digestão. Então, os dentes permanentes, gente, eles têm diferentes formas. Se a gente olhar eles de pertinho, ó, vocês vão ver que um dente não é igual ao outro, tá? Um dente não é igual ao outro, tá? Eles possuem formas, e isso se repete em outras espécies também, tanto de mamíferos como os peixes também. Se vocês forem olhar os dentes, eles vão ter formas distintas, não tão bem elaboradas quanto são, principalmente nos mamíferos, tá? Peixes e répteis também têm estruturas dentárias, tá? E cada espécie vai ter um tipo de formação. Normalmente, gente, a formação dentária ela é muito determinante na capacidade de adaptação daquela espécie em termos de encontrar alimento e poder, tem tudo a ver com a alimentação, tá? Então, se vocês forem olhar os nossos dentes humanos, eles vão ter determinadas características. Os dentes dos felinos, né, dos animais caçadores, tá? As diferentes ordens lá dos animais caçadores, vocês vão ter outras características mais adaptada a uma dieta carnívora, né? Se vocês forem olhar a dentição dos ruminantes,
eles vão ter um predomínio aqui de dentes molares, formação de tecidos, uma conformação anatômica muito adaptada à trituração de alimentos, de graminídeos, de folhas, tá? Ou de outros pequenos vegetais, tubérculos, né? Então, a dentição tem tudo a ver com a adaptação, enfim, e com os diferentes processos de mutação que as espécies têm, né? As mutações mais adequadas, tá? Se vocês não estudaram Darwin ainda, eu convido vocês a estudarem Charles Darwin, a evolução das espécies, tá? Porque a teoria de Darwin ela explica muitas coisas na natureza, muitas coisas mesmo, né? Então, as espécies que melhor se adaptam aos seus ambientes sobrevivem, tá? E, em tese, as modificações que levaram as espécies que a gente vê contemporaneamente, elas ocorreram de forma aleatória, tá? E as mutações que foram mais adequadas à adaptação ambiental foram aquelas que perduraram por gerações, gerações, gerações e se mantêm algumas até hoje, tá? Então, a dentição é muito ligada ao tipo de alimentação que cada espécie vai apresentar. Se um dia vocês forem visitar, gostarem do assunto, visitarem, por exemplo, algum museu de história natural, é sempre um exercício interessante começar a olhar os crânios dos animais e olhar também as diferentes conformações dos seus maxilares, tá? Tanto na estrutura dentária quanto nas estruturas de articulação temporomandibular e que possibilidades de movimento esses maxilares possuem. Isso tudo é muito relacionado com a adaptação dessas espécies aos seus alimentos, tá? Então, nós humanos, nós temos basicamente 4 tipos de dentes, tá? Nós temos os incisivos, que tem uma forma de pá, tá? Mas é uma pá com um bordo bastante afiado aqui na região incisal. Incisal é de incisão, né? Então, nós temos incisivos os centrais, que ficam bem junto à linha média, e imediatamente distais a esse, nós vamos ter os incisivos laterais, tá? Que normalmente são um pouco menores. Tem uma variação morfológica um pouco maior, né? Depois disso, gente, a gente tem dentes que são chamados de caninos, tá? Que são os equivalentes às presas aí dos animais caçadores, tá? Então, são os caninos, né? Também chamados de cuspids, ou de lanças, em inglês, tá? Então, a gente vai olhar eles com mais detalhe para frente. A seguir dos caninos, indo em direção posterior, tá? Nós vamos ter, normalmente a gente tem um número de 2 premolares, tá? Os premolares são um dente intermediário entre os caninos, entre as lanças, e os molares, que tem capacidade de trituração, são né? E aí eu tenho um intermediário, que são os premolares, tá? E depois, por último, eu vou ter os dentes molares, são os dentes que têm um grau de inserção maior, geralmente eles têm mais de uma raiz, né? Nos humanos, eles têm de 2 a 3 raízes, eventualmente 4, tá? Mas em animais ruminantes, principalmente, gente, aqui os molares, né? Parece aqueles ônibus que são um conectado nos outros, né? São vários carros de ônibus, vários carros de trem, tá? Vocês têm dentes com múltiplas raízes, tá? Então, eles têm uma capacidade de inserção, uma capacidade de trituração de alimentos muito, muito expressiva, né? E geralmente eles estão localizados com bastante alinhamento aos músculos mastigatórios, tá? Então, os molares são os dentes que são mais capazes de executar trituração. Os dentes incisivos, pessoas, então, os incisivos são dentes, o próprio nome diz, a função deles é incisar, fazer o primeiro corte dos alimentos, né? Nós temos na dentição humana incisivos no maxilar superior, na maxila, incisivos na mandíbula, em número de 4 em cada um desses arcos, desses ossos, né? No arco superior nós temos 2 incisivos centrais, são dentes um pouco maiores do que os demais, né?
eles possuem essa forma de pá ou de lâmina, o bordo é um pouco mais afilado, é um pouco mais cortante, claro que isso varia de acordo com a idade do indivíduo e com a morfologia individual, mas de uma forma geral os incisivos têm um poder de corte maior do que outros dentes, né? E então é aquele dente que vai atuar quando a gente morde um sanduíche, quando a gente morde uma cenoura, uma fruta, tá? Cortando, né, o alimento de forma razoavelmente precisa. O ideal é que no fechamento da oclusão eles se ultrapassem, essa ultrapassagem a gente dá o nome de trespasse, e o trespasse deve ser assim, entre 2 e 4 milímetros, é um trespasse suficiente. Mais do que isso, se o trespasse é excessivo, às vezes a gente tem situações aí que são patológicas. E são dentes que têm um significado estético muito importante, porque eles estão localizados no meio da face do indivíduo, né? Considerado aí na questão estética dos maxilares, o posicionamento espacial do incisivo em relação às demais estruturas do rosto é um dos aspectos mais importantes quando a gente pensa em uma face agradável, isso independentemente da etnia. Então, explica a preocupação que os indivíduos têm quando tem qualquer tipo de patologia, ou alteração de coloração, enfim, seja o que for de alteração nesses dentes. Seguir dos incisivos, nós vamos ter a presença dos dentes caninos, né, popularmente conhecidos como presas, né. Esses dentes, eles recebem esse nome, em inglês eles são chamados de cuspid, né, lança, tá? Eles realmente têm uma forma de ponta de lança, né. Diferente do bordo incisal dos incisivos, aqui a gente tem efetivamente uma ponta, então esses dentes são capazes de perfurar e de dilacerar alimentos, tá? São muito presentes em animais caçadores carnívoros, né? Então, os felinos, né? Os canídeos, tá? Em outras espécies de mamíferos também, como nós vamos ter na dentição humana esses dentes em número de 4, né? Eles estão localizados na curvatura mais anterior aqui entre a face anterior da maxila e a face posterior, na maxila e na mandíbula, né? O dentista brinca que eles ficam na esquina da boca, tá? Porque aqui a gente efetivamente tem uma curvatura e eles estão na extremidade dessa curvatura, na tangente, né? E são dentes longos, tá? Tanto em termos de aparência da coroa quanto do seu processo radicular, né? Normalmente eles têm uma raiz só, são unirradiculares, mas raízes bem longas e localizadas aqui numa estrutura óssea que a gente vai olhar depois na anatomia da maxila, principalmente, mas também da mandíbula, que é uma região de reforço de trabeculado ósseo chamada de pilar, né? Aqui a gente tem o pilar canino. E esse pilar canino é uma estrutura de reforço da face, tanto para tolerar as forças mastigatórias, tá? Como também é um pilar de reforço quando a gente fala em traumatismos da face. São dentes muito importantes na oclusão, né? Porque a maior parte de vocês, aqueles que receberam tratamento ortodôntico, têm as oclusões mais normais, vão verificar isso com mais expressão, mas se a gente tocar os nossos dentes aqui em oclusão central, no máximo, tá? E deslocar a mandíbula para o lado, eu vou aproximar da câmera aqui para mostrar. A maior parte de vocês vai sentir que os caninos se tocam. Alguns de vocês vão sentir que os caninos se tocam e algum outro dente mais se toca, tá? Então, esses dentes são bastante importantes, né, nesse aspecto da desoclusão, porque eles impedem ou suavizam os toques laterais entre os demais dentes durante a mastigação, tá? Principalmente eles protegem os molares aqui durante a mastigação desses contatos laterais que não são exatamente desejáveis os molares, tá? A camada de esmalte dos caninos ela é bem espessa, mais espessa que nos incisivos, né? E por isso eles estão bem adaptados a esses movimentos laterais, né?
E em outros mamíferos predadores, aí, carnívoros, né? Eles são dentes importantes aí para o ataque, né? Para a caça, sobrevivência desses animais, né? Vocês podem, quem tem cão e o gato em casa, mas no cão isso é bem fácil de notar. Vocês devem perceber que quando ele abocanha, não abocanha de frente, né? Normalmente o cão abocanha lateralmente, né? Trava a presa aqui com um canino, né? Claro, o cãozinho de estimação faz isso brincando, mas, né? O animal selvagem faz isso por uma questão de sobrevivência e defesa, né? E ele prender vai prender ali a presa, o alimento, né? E vai tracionar com o pescoço para dilacerar ou para tentar imobilizar então essa presa. Tá? Então é um movimento que vocês vão ver em outros animais aí da natureza. Ainda nos dentes permanentes, gente, um outro grupo importante de dentes são os pré-molares. Né? Os pré-molares na dentição humana, considerada na dentição normal, tá? Nós vamos ter a presença de 2 pré-molares em cada arco, cada lado de cada arco, aliás, perdão, superiores e inferiores, né? Os pré-molares são um dente de transição, né, em termos anatômicos, né? Se a gente for olhar o canino e o molar, eles têm um pouquinho do canino e têm um pouquinho do molar, tá? Então, o que eles têm do canino? O formato de lança, tá? Mas não tão acentuado, por quê? Porque eu tenho 2 lanças, tá? Os dentes são os bicuspids, como se diz em inglês. São 2 lanças menos menos profundas, né? Menos do que os caninos. Tá? Os caninos têm um poder de penetração maior, porque eles têm uma lança só, né? Mas aqui os pré-molares já vão ter algum poder de dilaceração e um poder de trituração intermediário. Tem um balanceio entre essas duas possibilidades, porque ele já tem uma engrenagem aqui dada pela presença da segunda cúspide, tá? E então são dentes que, a partir dos caninos dilacerando o alimento, né, e se aproximando aqui da região posterior da boca, onde depois que a gente olhar os músculos mastigatórios, vocês vão observar que a maior poder de força mastigatória está localizado aqui junto aos músculos mastigatórios, masseter e pterygoide medial. Eles vão estar cruzando aqui lateralmente a região dos molares, né? Então, eu vou me aproximando da região onde eu tenho mais possibilidade de força mastigatória para a trituração, né? Então, a partir da dilaceração do alimento nos caninos, eu vou iniciar o processo de trituração nos pré-molares e completar nos molares, né? Sempre a gente fala em trituração e emulsificação do alimento, porque a trituração ela é dada pelos dentes, a emulsificação é dada pela saliva. E depois nós vamos falar, então, dos dentes molares, tá? Aqui estão os nossos molares, são eles. Tá? Nós temos a presença, vocês vão ver aqui 2 molares, 2 molares, 2 molares e 2 molares, mas a dentição humana, ela possui 3 molares maxilares e 3 molares mandibulares, né? Cuja função essencial é a trituração dos alimentos. Muito bem, por que a gente mostra 2 aqui e fala que tem 3? Pelo seguinte, ó, na dentição da maior parte dos indivíduos contemporâneos, né, nós não temos uma presença de uma projeção tão expressiva dos maxilares, tá? O plano da face humana do homem contemporâneo, na maior parte das etnias, ele tende a ser ou reto, olha o perfil, ou com uma pequena projeção dos maxilares dos dois, tá? Ou eventualmente com algum achatamento, né, que você vai ver tanto em alguns caucasianos, você vai ver muito presente nos orientais, né, nos asiáticos. Tá? Então, existe dentro dessa evolução da espécie, dessas miscigenações de diferentes etnias, né,
a maior parte dos indivíduos não vai ter uma projeção tão expressiva dos maxilares e com isso resta muito pouco espaço aqui na região posterior da boca para o irrompimento dos terceiros molares. Então, é muito frequente que a gente tenha presente o terceiro molar, tanto mandibular quanto maxilar, mas principalmente o terceiro molar mandibular, ou parcialmente retido, incluso, né, ou completamente incluso. Tá? Então, isso é variável, eu não tenho percentuais populacionais disso, gente, mas são elevados, é elevado o número de indivíduos que, se não teve nenhuma extração, nenhuma perda, ou nenhuma ausência dentária na sua infância ou na sua adolescência, no terceiro molar, que é o molar dos 18 anos, muitas vezes ele não fica possibilitado de romper completamente ou irrompe de forma parcial e não há uma conformação espacial para que haja a formação de uma gengiva normal, saudável, como ela se apresenta nos demais dentes. Tá? Então, por isso que na dentição humana, embora a gente fale na presença de 3 molares maxilares e 3 molares mandibulares em cada lado, normalmente a ideia mais contemporânea é você trabalhar com 2 dentes molares em cada um dos arcos. Tá? O primeiro molar que rompe aos 6 anos e o segundo molar que costuma romper próximo dos 12 anos. Tá? Então, a cada 6 anos, normalmente durante a fase de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, nós vamos ter a formação e o irrompimento de um dente molar. Tá? Então, vocês vejam, o irrompimento de dentes permanentes, ele acompanha o processo de crescimento facial, que vocês vão ver mais ao longo do semestre com o professor Eduardo, né? Mas a face humana, ela cresce, né? Em vários sítios aqui na relação dela com a base do crânio, né? E a tendência, se a gente olhar o perfil, é que ela se projete para baixo e para o anterior. É um vetor de crescimento que, se a gente for pensar num vetor, é um vetor oblíquo, em direção inferior. Tá? Do indivíduo, a criança, né? E até o indivíduo humano adulto, aí vai pensar em torno do adulto do ponto de vista físico, mas entre os 17 e 20 anos é um pouquinho variável aí, esse potencial de crescimento entre as pessoas. Tá? Crescimento físico, né, gente? Hoje em dia a gente tem criança de 40 anos aí, andando pela rua, do ponto de vista mental e emocional. Então, eu sempre coloco esse slide aqui na aula, porque normalmente a gente tem alunos jovens, né, e eles perguntam, doutor, meu dente do siso, né? O dente do siso, né, o dente do juízo, ele recebe esse nome porque ele rompe próximo aos 18 anos. Teoricamente, a gente deveria ter juízo, né, gente? Dá para ter antes também, tá? Mas aos 18, a gente começa, em tese, a mandar na nossa vida, né, pagar nossas contas. E aí, gente, o que acontece? Muitos indivíduos não vão ter essa projeção dos maxilares, né? Ou mesmo tendo uma projeção razoável, tá? Como a forma dos dentes, o tamanho dos dentes é muito variável entre os indivíduos, muitas vezes você não tem espaço para acomodar esses dentes no arco, né? E eles acabam se encontrando ou parcialmente inclusos ou completamente inclusos, retidos, como até o nome mais correto de se dizer, e eventualmente esses dentes acabam sendo extraídos. Tá? Claro, se a criança ou adolescente recebe algum outro tipo de extração, tá? Ou não tem a formação de algum dos seus dentes, né? E aí a gente tem, entre a não formação de um dente, a gente dá o nome de agenesia, a agênese. Né? Não formou o dente. Tá? Aí a gente tem, as mais comuns são a de incisivo lateral, a segunda mais comum é de premolar, né? E uma das mais comuns também é do terceiro molar, do dente do siso. Tá? Então, gente, aí, quando você não tem a presença de algum dente, às vezes você sobra espaço no arco aqui, o indivíduo adulto vai ter todos os seus terceiros molares aí funcionais, tá? Mas mesmo em pacientes, às vezes, que recebem extrações, né, muitas vezes você tem
a presença do terceiro molar ali e com alguma frequência perto ali dos 18 anos, é algo que se faz com bastante frequência, a remoção desses dentes. Isso aqui é uma radiografia panorâmica, tá, gente? Para quem não está familiarizado. Tá? Uma radiografia panorâmica dos maxilares, né? Vocês estão vendo o indivíduo de frente, olhando a pessoa de frente. Esse é o setor posterior da mandíbula, né? Do lado direito, aqui é a região anterior. Os dentes incisivos aqui estão, né? Aqui estão os caninos e premolares, né? E aqui a gente está vendo o lado esquerdo desse indivíduo, a gente está olhando o indivíduo de frente. Tá? Maxilar inferior, né, com as cabeças da mandíbula, que a gente vai ver a seguir. E aqui o maxilar superior, com os dentes, né, e as suas cavidades naturais, cavidade nasal, seio maxilar do lado esquerdo, seio maxilar do lado direito. Ok? Só para a gente se situar aqui.